Bom, pessoal, vamos 7 horas, né? Vamos começar, tá bom? Acho que vocês todos já me escutam, né? E me veem. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Como a gente conversou ontem, né? Ontem foi mais aquele momento, aquela aula para me apresentar a vocês, explicar a disciplina e tudo, tá? A gente chegou a comentar ali rapidinho um pouco de conteúdo, né? Mas algo bem bem rápido, tá? Vamos tentar ver hoje, né? Continuar, ver o máximo que a gente conseguiu, até finalizar aquela parte da unidade 1, tá? Lembra lá que aquela parte da unidade 1, basicamente ele trabalhava, tinha lá a ideia de proporcionalidade, regra de 3, que a gente vai ver isso um pouco nos exercícios, fóruns, tá? Eu vou deixar mais para esse momento. E basicamente a parte de funções, tá? Como eu falei, aqui a disciplina, a ideia central, a ideia maior é a gente aprender, relembrar alguns conceitos matemáticos para fazer uma base, tá? Relembrar o que vocês já viram em algum momento, mas às vezes está meio esquecido, e aprender algumas coisas novas, tá? E aí essas ferramentas vocês vão poder utilizar no restante do curso de vocês em algum momento, tá? Dependendo da área, do pena que vocês forem pagar futuramente, tá bom? E hoje, basicamente, a nossa ideia é a gente falar de funções, tá? Eu vou passando aqui os slides, e foram os slides que a gente viu ontem, né? Tá? A gente parou basicamente aqui, né? Cheguei a deixar esses exercícios aqui para vocês, tá? E aí, no pouco que a gente falou ontem, a gente relembrou, começou a relembrar, vai finalizar agora, um pouco de conjuntos numéricos. Por que isso é importante? Porque a gente vai trabalhar com funções, né? Como eu falei. O objetivo básico da aula de hoje, daquela unidade 1, é estudar funções. Tá? Por que estudar funções é importante? A gente vai ver um pouco da motivação, mas a ideia básica que vocês têm, não só na biologia, mas na física, na química, na engenharia, em diversas áreas, a gente tem alguns problemas, algumas, como é que eu posso dizer, alguns fenômenos que se descrevem, né, que se modelam, vamos dizer, são descritos por determinadas leis matemáticas. Essas leis matemáticas é o que a gente vai chamar de funções, tá? E aí essas funções são funções que a gente vai trabalhar com funções de números reais, né? E aí por isso a gente precisa relembrar esses conjuntos numéricos, tá? Vou tentar passar bem de forma brevemente. A gente viu na aula de ontem o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, tá? E agora vamos relembrar o que é o conjunto dos números racionais, tá? A gente chama de conjunto dos números racionais, ou a gente chama de um número racional, tá? Todo número que ele pode ser escrito dessa forma aqui, ele é uma fração, né? Ele é uma divisão de dois números, P e Q, onde o P, que é o numerador, o de cima, né? Ele é um inteiro, tá? Qualquer número inteiro que a gente viu na aula passada, e o Q é um número inteiro, mas o que, ó, não nulo, né? Ele não pode ser igual a zero, tá? E aí a pergunta, por que o Q tem que ser diferente de zero, né? Por que é um número P sobre Q com Q diferente de zero? E aí é uma coisinha que a gente, lá desde o fundamental, a nossa professora, a nossa tia, quando a gente falava lá, o fundamental, falava, né? Que não existe divisão por zero, né? Eu até brinquei aqui, o primeiro mandamento da matemática, né? Não dividirás por zero. Você não pode dividir um número por zero. Não existe divisão por zero, tá? Então, por isso esse Qzinho aqui, tem que ser diferente de zero. Então, basicamente, número racional é qualquer fração, que o de cima é um número inteiro e o de baixo também é um número inteiro, só que diferente de zero, tá bom? Esse é o conjunto dos números racionais. E aí, se a gente observar, a gente veio meio que numa crescente, certo? A gente relembrou primeiro o conjunto dos números naturais, depois relembrou o conjunto dos números inteiros, né? O conjunto dos números naturais ele está contido no conjunto dos números inteiros, e por sua vez, se a gente parar para pensar, está contido no conjunto dos números racionais que a gente viu agora há pouco, tá? E os números racionais, eles estão contidos nos números reais, tá? Ou seja, os números reais são, vamos dizer, um conjunto maior, né? Aqui eu não coloquei para não, né, tentar enxugar um pouco aqui o conteúdo, mas ainda teria o que a gente chama de conjunto dos números irracionais, tá? Para a gente fechar todo o conjunto de todos os números possíveis, né?
A gente viu os naturais, a gente viu os inteiros, relembrou agora um pouco dos racionais, mas ainda teria os conjuntos, o conjunto dos números irracionais, tá? O que é o conjunto dos números irracionais? É todo número que não é racional. Lembra aquela ideia lá que a gente falou de pau ímpar? O que é um número ímpar? É um número que não é par. Aqui é a mesma, vamos dizer assim, a mesma definição. Né? Um número irracional, tá? É um número que não é racional, ou seja, é um número que ele não pode ser expresso dessa forma, como uma fração, tá? Por exemplo, sei lá, rapidamente, o número 8. A gente viu que o 8, ele é um número natural, tá? Mas ele é um número inteiro também, e ele também é um número racional. Se a gente parar para pensar, a gente pode simbolizar o 8 como sendo 8, certo? Aqui em cima é um número inteiro, aqui em cima é um número inteiro, diferente de zero. Então, o 8 também é um número racional, certo? Só que tem determinados números que a gente não consegue representar dessa forma, como forma de fração, tá? O exemplo mais clássico disso, que é um número irracional, desculpa, é o raiz de 2. A raiz quadrada de 2, certo? A raiz quadrada de 2 é um número que você não consegue representar dessa forma aqui, tá? Como uma fração. Ou seja, ela não é um número racional, então, portanto, ela é um número irracional, tá? E aí, com esses conjuntos naturais, inteiros, racionais e irracionais, todos eles formam o conjunto, vamos dizer, de números maior que a gente conhece, que é o chamado conjunto dos números reais, tá? Que a gente denota ele dessa forma aí, tá bom? De novo, por que eu estou fazendo questão, por que a gente está fazendo questão de relembrar? Pode parecer besteira, né? Mas a gente tem que relembrar, mesmo que brevemente, esse assunto, a gente falasse até mais, na verdade, mas a gente tem que relembrar pelo menos brevemente isso, porque a gente vai trabalhar com funções, tá? Funções de números reais, tá bom? E aí vamos iniciar agora esse estudo de funções, tá? Que esse estudo de funções, como eu falei, a motivação básica é, vou falar mais um pouquinho aqui alguns exemplos, mas a motivação básica é, independente de ser na biologia, na química, na física, na engenharia, em diversas nas mais diversas áreas, o estudo de funções tem esse objetivo, né? Determinados problemas das mais variadas áreas possíveis, determinados fenômenos, eles se descrevem, né, por meio de uma relação, de uma regra matemática. E é essa regra matemática que a gente vai chamar de função, tá? E aí uma pergunta pertinente que eu estava falando agora é para que danado eu quero estudar isso? O que é uma função? Para que serve isso? Certo? E a outra pergunta, né? A gente realmente tem que estudar isso, tá? A resposta é que sim. Pode parecer que não, mas a resposta é que sim. Como eu falei, às vezes você está querendo estudar um determinado problema, por exemplo, vou dar um exemplo clássico que a gente tem na biologia, às vezes você quer estudar, sei lá, uma população de bactérias, você vai lá fazer a observação, né, dessa população de bactérias, ou uma população de pessoas mesmo, de uma cidade, de um país, de uma região, e você quer fazer um estudo do crescimento ou decrescimento dessa população, né? Se a população está crescendo, se ela está diminuindo. Então, você vai lá e faz um estudo durante um determinado tempo, e no fim, esse estudo ele vai te levar a essa lei, essa regra matemática. E aí você vai ser capaz de dizer, poxa, daqui a 2 horas a população de bactérias vai ser tanto, através dessa lei matemática. Ou daqui a 100 anos a população daqui do estado do Piauí, ou a população brasileira vai ser de tantas pessoas, tá? Então, esse estudo de funções, ele tem um pouco, vamos dizer assim, esse objetivo, tá? Mas o que é uma função, tá? Uma função nada mais é que uma relação, ou uma regra, até botei assim, tá? Uma relação, você pode pensar dessa forma, uma relação ou uma regra, ou a maneira de relacionar dois conjuntos, tá? Na qual há uma correspondência entre esses dois conjuntos. Então, imagina que eu tenho aqui um conjunto A, não sei, um aleatório, e aqui eu tenho um conjunto B, tá? Nesses conjuntos, eu tenho aqui alguns elementos, tá? E eu quero relacionar esses elementos. Eu quero relacionar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Vou falar, ó, esse pontinho aqui, ele vai se relacionar com esse. Esse pontinho, ele vai se relacionar com esse vai se relacionar com esse daqui.
tá? E aí você quer fazer essa relação, criar essa regra de como relacionar nessa ordem os elementos do conjunto A, que é o conjunto de saída, com os elementos do conjunto B, que é o conjunto de chegada, tá? Só que, para que essa relação, né, entre esses dois conjuntos, entre esses conjuntos A e B, ele seja uma função, ela precisa satisfazer uma regra. Então, a gente pode pensar que uma função é uma regra que tem regra, tá? Então, essa relação que eu vou fazer entre os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B não pode ser de qualquer forma. Por exemplo, do jeito que eu escrevi aqui, a gente vai ver que vai ser uma função. Agora, por exemplo, se eu fizer isso daqui, ó, vai deixar de ser uma função. Por quê? Pelo seguinte motivo, ó. Para uma relação entre dois conjuntos, tá? Vê se vocês conseguem entender. Para eu ter uma relação que relaciona elementos de dois conjuntos, de um conjunto A com os elementos de um conjunto B, para essa relação ser chamada de função, tem que ocorrer isso daqui, ó. Cada elemento do conjunto A precisa ter um único correspondente no conjunto B, tá? Ou seja, esse desenho que eu fiz aqui no slide passado, ele não é uma função, por quê? Porque esse elemento aqui do conjunto A, ele está se relacionando com dois elementos do conjunto B. E segundo essa regra aqui, isso não pode. Cada elemento do conjunto A tem que ter um único correspondente do conjunto B. Ou seja, tenho aqui o conjunto A, aqui eu tenho o conjunto B. Daquela forma que estava anteriormente, que era assim, não. O conjunto B aqui, com 4 elementos, conjunto A com 3. Eu estava relacionando esse com esse elemento, esse aqui do A com esse, e esse aqui estava se relacionando com 2, né? Tá? Do jeito que está aqui, não é função. Tá? Por que não é função? De novo, porque todo elemento do conjunto A só pode ter um único correspondente no conjunto B. Ou seja, esse aqui está se relacionando com dois elementos do conjunto B. Então, isso deixa de ser função, tá bom? Agora, pode ocorrer, por exemplo, isso daqui, ó. Eu vou botar agora o conjunto A com 5 elementos, tá? Esse vai se relacionar com esse, e esse daqui vai se relacionar com esse daqui também, tá? Do jeito que está aqui, vai ser função. Por quê? Porque está satisfazendo essa condição aqui, ó. Se eu pegar cada elemento do meu conjunto A, que tem 5 elementos, do jeito que está desenhado aí, cada um deles só está se relacionando com um único elemento do conjunto B. Mas, professor, esse carinha aqui do B, ele tem 2 correspondentes no A. Certo? Tá? Mas isso não é um empecilho de acordo com essa definição aqui para ser função. Porque a condição para ser função é que cada elemento do A só pode ter um correspondente no B. Mas não fala nada se um correspondente do B pode ter 2 correspondentes no A. Isso pode ocorrer, tá? O que não pode é um elemento do A se corresponder a 2 elementos do B, tá? O contrário pode, tá bom? Ou seja, do jeito que está aqui, isso vai ser uma função, tá bom? Vamos ver mais alguns exemplinhos, tá? Uma ilustração um pouco para ilustrar melhor esse conceito de função, tá? Esse conceito matemático de função, com licença, o senhor poderia dar... Com licença, o senhor poderia dar outro exemplo? Vamos ver aqui agora, tá bom, Stefano? Vamos ver aqui agora, nesse exato momento, tá? Para ficar um pouquinho mais claro, tá bom? Ó, em geral, na verdade, o conceito matemático de função, ele surge quando uma quantidade depende da outra. Como assim, professor? Vamos ver alguns exemplos, tá? Todo mundo estudou, por exemplo, lá no ensino médio, ensino fundamental, como calcular a área daquelas figuras, né? Área de um triângulo, área de um quadrado, área de um círculo, tá? E aí, se a gente parar para pensar, ó, por exemplo, no caso do círculo, a área de um círculo, ela sempre depende do seu raio. Não sei se vocês estão lembrando, a gente não vai precisar usar isso, eu só quero ilustrar o conceito de função, a gente não vai precisar calcular a área, nem nada do tipo, não, tá? Eu só quero ilustrar o conceito de função, tá? Se vocês não estiverem lembrando, a gente calcula
calcula a área do círculo da seguinte forma, é π vezes o raio do círculo ao quadrado, πr ao quadrado. Tá? Ou seja, a gente tem a seguinte situação, para cada raio que você me dá, eu vou obter uma área que depende desse raio. Por exemplo, se eu tiver o raio 2 centímetros, 2 metros, 2 milímetros, enfim, não importa, tá? Esse raio igual a 2, ele vai me dar uma área de 4π, né? Porque eu vou pegar o 2 elevado ao quadrado e multiplicar por π, tá? Agora, por exemplo, se eu tiver o raio igual a 3, a área vai ser igual a 9π, que é 3 ao quadrado vezes π, certo? Ou seja, a área, se você parar para pensar, o valor que eu vou obter da área depende do valor do raio. Se você me der um valor de raio diferente, eu vou ter uma área diferente, tá? Mas para cada valor de raio que você me dá, eu vou obter uma única área. Concorda comigo? Tá bom? Outro exemplo, para tentar ficar um pouquinho mais claro. Por exemplo, a situação que eu falei agora há pouco, tá? Imagina que você queira calcular, por exemplo, a população mundial, tá? Se a gente parar para pensar, foi feito aí a gente pode, esses órgãos aí de estatística, né? Eles podem fazer, por exemplo, um seguinte levantamento de qual era a população mundial lá no ano de 1900, tá? E aí eles chegaram que a população lá em 1900, tá? Ele tinha uma população de 1.650, ou 1.650.000, né? Essa população aqui está em milhões, tá? E aí, lá no ano de 1910, tinha essa população e assim por diante, tá? Ou seja, se a gente parar para pensar, o número que eu obtenho para a população, tá? O número que eu obtenho para a população vai depender do tempo, do ano que você está. Tá? Se eu variar o ano, eu vou obter uma população diferente. Então, aqui, a quantidade da população vai depender da quantidade de tempo que você tiver. Tá? Da mesma forma que no exemplo anterior, a área dependia do raio, aqui a população depende do tempo. A gente pode adaptar, pensar esse exemplo no exemplo que eu falei, que talvez seja mais o contexto de vocês, que é analisar, por exemplo, a população de bactérias. Você tem lá uma população de bactérias, ou fungos, e você quer saber, né, estudar, desenvolver, relacionar essa população de fungos, de bactérias, de acordo com o tempo. Poxa, passou 2 horas, a população era tanto. Passou 3 horas, a população era tanto. Ou seja, nesse caso, a população de fungos, ela vai estar dependendo do tempo. Tá? Se você passar muito tempo, vai ter uma determinada quantidade. Muito, pouco. Né? Se você aumentar, vai mudar a quantidade. Então, aqui, uma quantidade está dependendo da outra. Ou seja, você está relacionando, imagina que você está relacionando 2 conjuntos, nesses 2 exemplos. Tá? No primeiro exemplo, você está relacionando o conjunto dos raios com o conjunto de áreas possíveis. No segundo exemplo, você está relacionando o conjunto do tempo, do ano, né, com a quantidade da população. Você está relacionando esses 2 conjuntos, tá bom? Então, esse conceito matemático, ele surge quando uma quantidade depende da outra, tá? Basicamente é essa. Outro exemplo, hoje em dia, em tempos de WhatsApp, de e-mail, né, quase que não se usa isso, né? Mas antigamente tinha muito costume de você ir lá no correio e enviar uma carta, né? Enviar uma carta, ou até hoje em dia, por exemplo, enviar uma encomenda. Se a gente parar para pensar, como é que a gente ia lá nos correios e ia pagar lá um valor, como é que era determinado esse valor? Tá? Uma coisa bem intuitiva era o quê? Que esse valor que a gente ia pagar lá para mandar a carta, a encomenda, era de acordo com o peso do produto, certo? Então, o custo, por exemplo, de enviar uma carta pelo correio depende do seu peso, né? Posso até trocar esse carta por, sei lá, encomenda. Tá? O custo de enviar uma encomenda pelo correio é de acordo com o seu peso, ou seja, se você tem uma encomenda com peso, você tem um valor que você vai ter que pagar. Agora, se você depois for com outra encomenda com outro peso, você vai ter outro valor para pagar, tá? Ou seja, se a gente parar para pensar nesse último exemplo aqui, ó, eu estou relacionando 2 conjuntos, que é o quê? O conjunto do peso
da sua encomenda ou das suas encomendas com o valor, com o conjunto dos custos. Ou seja, se eu tenho aqui um peso de, vamos supor, uma encomenda de 2 quilos, eu vou pagar nesses 2 quilos, sei lá, R$50. Agora, se eu tiver uma outra encomenda com peso 3, eu vou pagar nessa encomenda, sei lá, R$75. E assim por diante, tá? Ou seja, eu estou relacionando esse conjunto com esse, tá? Beleza. Tá, então essa é mais ou menos a ideia. Eu quero relacionar dois conjuntos, tá bom? Só que eu tenho que relacionar, para eu relacionar esses dois conjuntos, conjunto de saída, que a gente está chamando de A, e o conjunto de chegada, que eu estou chamando de B, tem que ocorrer aquela regrinha lá, lembra? Para ser função, o que é que tem que ocorrer? Cada elemento do A, tá? Cada elemento do conjunto A, que é o conjunto de saída, só pode ter um único correspondente no conjunto B, tá? Outra situação que não pode ocorrer, está implícito aqui do jeito que está escrito, mas embora só reforçar, ó. Por exemplo, eu tenho aqui o meu conjunto A, que é o conjunto de saída, e eu tenho aqui o meu conjunto B, que é o conjunto de chegada, tá? O conjunto A, ele tem 3 elementos, o conjunto B tem 2, tá? Por um acaso, poderia ocorrer disso aqui, ó, ser uma função, tá? Se a gente parar para pensar, esses dois elementos aqui do conjunto A estão se relacionando a só um elemento do conjunto B, correto? Correto. Porém, esse carinha aqui do A, ele não está se relacionando a nenhum elemento do conjunto B. E aí a regrinha diz aqui, ó, que cada um dos elementos do conjunto A precisa ter um único correspondente no conjunto B, tá? Ou seja, isso aqui não vai ser função, porque sobrou elementos em A sem se relacionar com nenhum elemento em B, tá? Então, basicamente, para ser função, de novo, precisa ocorrer o quê? Todo elemento do A, que é o conjunto de saída, tem que ter um único correspondente no B, tá? Mas é cada um, ou seja, não pode sobrar elementos no A sem se corresponder a algum elemento do conjunto B, que é o conjunto de chegada, tá bom? Tá, essa foi mais ou menos a ideia, aqui um pouquinho da ilustração, até uma motivação, né, do porquê que estudar funções, tá? E aí, bora agora estudar alguns conceitos básicos de funções, tá? Quando a gente fala em função, tem alguns conceitos que são, vamos dizer assim, necessários para fazer sentido o que a gente vai estudar, tá bom? E aí, o que são esses elementos? Vou botar aqui alguns exemplos para tentar ficar um pouco mais claro, tá bom? Esses elementos são o quê? O primeiro elemento que a gente estuda, o primeiro conceito básico que a gente estuda de função é o que a gente chama de domínio. Domínio de uma função, tá? O que é o domínio de uma função? Se eu tenho uma função f, tá? Aí um alerta, uma dica, a gente sempre denota a função com letras minúsculas. Em geral é F, G, H, tá? E assim por diante. São sempre letras minúsculas, tá bom? Então, se eu tenho f, uma função de A em B, ou seja, eu tenho aqui um conjunto A, que é o meu conjunto de saída, e o conjunto B, o meu conjunto de chegada. E eu tenho aqui uma relação, uma função que sai do conjunto A, do conjunto de saída, para o conjunto B, tá? Chamar essa funçãozinha de f, tá? Se eu tenho uma função f e uma função de A em B, tá? O conjunto de partida, A, é o que a gente chama de domínio da função, tá? É o domínio dela. O conjunto de saída é o que a gente vai chamar de domínio da função, ou seja, é onde a gente vai partir dessa relação. Vou pegar, por exemplo, lá um raio, o exemplo que a gente viu agora há pouco, um raio, e o raio vai me originar uma chegada que é a área. Ou o exemplo lá da população, você vai me dar um ano, e esse ano vai me originar o tamanho da população. Ou o exemplo lá da encomenda, a encomenda vai ter um peso, esse peso vai me originar o custo para enviar essa encomenda, tá? Então, o domínio de uma função é o conjunto de saída dela, tá? São todos os valores que tem aqui no conjunto de saída, tá? Um outro conceito básico de funções é o que a gente chama de contradomínio. Contradomínio, basicamente, é o quê? É só o conjunto de chegada, é o conjunto B, tá? Outro detalhe, a gente chama, para não ter que ficar escrevendo toda hora, ficar uma coisa mais, vamos dizer assim, simples, esse aqui é o símbolo que denota o domínio de uma função,
tá? Esse símbolo aqui. Enquanto esse aqui é como se fosse uma sigla, né? Concorda comigo? É uma sigla, tá? Esse aqui é a sigla para domínio e esse aqui é a sigla para contradomínio, tá? E contradomínio, enquanto domínio é o conjunto de saída, contradomínio é o conjunto de chegada, tá bom? E, por fim, um último elemento, conceito básico de função, a gente tem o chamado conjunto imagem. O que é esse conjunto imagem? O conjunto imagem, ele tem essa descrição aqui, que talvez seja um pouco, né, confusa, não consiga entender. Que linguagem é essa, né? Vamos ver os exemplos que a gente viu agora há pouco, ó. Tá? Só para ficar claro. A gente viu agora há pouco um exemplo que era mais ou menos assim. Eu tinha aqui dois conjuntos, conjunto de saída, conjunto A, e o conjunto de chegada, conjunto B. E eu tinha aqui uma função que relacionava os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B da seguinte forma. Eu tinha aqui, sei lá, 3 elementos, e aqui no conjunto B eu tinha 4 elementos, tá? Aí a gente relacionava os elementos do conjunto A da seguinte forma. O A, esse primeiro eu me relacionava com esse elemento A eu me relacionava com esse elemento do conjunto B e esse com esse, certo? Do jeito que está aqui, é função? Sim, é função. Por quê? Porque todos os elementos do conjunto A se relacionam a apenas um elemento do conjunto B. Mas, professor, e esse carinha aqui que sobrou aqui, ó? Esse aqui que está circulado de verde? Não tem problema, porque a regra que tinha lá atrás, se vocês voltarem depois na gravação, nos slides, era que, para ser função, cada elemento do conjunto A tem que se relacionar a um único elemento do conjunto B. Não fala nada que não pode sobrar ninguém do B. Pode. O que não pode é sobrar ninguém do A e alguém do A ter 2 correspondentes no B. É isso que não pode, tá? Mas aí, só para ilustrar o conceito de função, tá? De função não, desculpa. O conceito de imagem de uma função, o que vai ser, nesse nosso exemplinho aqui, a imagem dessa função aqui, tá? A imagem dessa função vai ser esses 3 pontinhos aqui que eu estou circulando de verde, ó. Isso vai ser a imagem da função. Mas por que, professor, que ele vai ser a imagem da função? Aí agora a gente vem para tentar entender isso aqui, ó. A imagem da função sempre vai ser alguns elementos do conjunto de chegada B, tá? Mas quais elementos do conjunto de chegada B? Vão ser aqueles que tem alguém do A que se relaciona com ele. Por exemplo, por que esse carinha aqui, esse primeiro pontinho, ele está na imagem da função f? Porque ele tem alguém do A que vai nele. No caso, esse daqui. Mesmo raciocínio, esse pontinho aqui. Por que ele está na imagem da função? Porque tem alguém lá no conjunto A que é ligado a ele, no caso esse. E a mesmo raciocínio esse aqui. Ele está na imagem da função porque tem alguém no conjunto A, esse pontinho aqui, que se relaciona com ele. Agora, por que esse outro pontinho aqui, ó, esse último, ele não está na imagem da função? Porque não tem ninguém do A que se relaciona, está relacionado a ele, tá? Basicamente, vamos dizer assim, isso aqui seria a tradução disso aqui, dessa definição de imagem, tá? Ó, imagem de uma função são todos os elementos que estão em B, tá? São todos os elementos Y que estão em B, tal que tem alguém no A que é a imagem dele. Que a imagem desse cara em A é justamente o Y, tá bom? Dúvidas? Pode perguntar. Pronto, professor. Uma dúvida aí, como a gente faz para identificar quem é A, quem é B dentro da função? No problema, boa pergunta, tá? No problema vai estar meio que implícito, tá? Vai dizer, ó, o conjunto de saída é esse, o conjunto de chegada é esse, tá? A gente vai ver aqui alguns exercíciozinhos que vai ter um pouquinho aí dessa sua pergunta, que é o quê? Por exemplo, ele vai dar lá uma função, uma regra matemática, tá? E ele vai pedir para você determinar, por exemplo, quem é o domínio. A gente vai ver daqui a pouco como é que faz isso mais de forma mais prática, tá? Mas, basicamente, em geral, isso aí vai estar meio que implícito no problema, tá? Na questão, no problema em si, tá bom? Outra dúvida, Clarice? Só para a gente continuar.
Professor, então quer dizer que não, que pode sobrar elemento no conjunto B, não pode sobrar é no A. Isso. E não pode também ninguém do A se relacionar a 2 do B. Essas duas coisas não podem. Uhum. Tá bom? Tá. Vamos continuar aqui, para ficar mais claro a dúvida aí do colega. Tá? Tem só para ilustrar essa questão do que é o domínio, né, que é o conjunto de saída, e o que é o conjunto de chegada, só para ilustrar, tem uma situação que eu gosto sempre de brincar, que é útil, que você pode considerar, pensar numa função como uma máquina, tá? Como assim, professor? Uma máquina. Então, você pode pensar numa função como sendo uma máquina, da seguinte forma: essa máquina, você coloca aqui na entrada algum valor X, tá? E ela te retorna, te retorna alguma saída f de x, tá? Mas ela é uma máquina, então ela é uma máquina muito específica. Ela não vai aceitar qualquer coisa como entrada. Então pode ocorrer de você colocar algum número, sei lá, algum número x aqui, x vermelho, e ela, na hora que você for tentar colocar ela na entrada dessa máquina, dessa função, ela não aceite. Tá? Então, ela não vai aceitar esse valor. Então, consequentemente, ela não vai te originar uma saída. Tá? Então, você pode pensar no domínio e imagem da função, usando essa ilustração, da seguinte forma: quem é o domínio da função? São todos os valores que a máquina aceita como entrada. Tá? São todos os valores. Se x estiver no domínio da função, quando x entrar na máquina, ou seja, se o x está no domínio da função, a máquina vai aceitar esse valor como entrada. E aí, se ela aceita esse valor como entrada, obrigatoriamente ela vai te retornar alguma saída f de x. Tá? Então, o domínio da função pensa como se fosse o conjunto de todos os números que a máquina aceita como entrada. Tá? Quer ver um exemplo bem, talvez vocês já saibam até responder? Se a gente pegar a seguinte função, ó, a função que ela tem a seguinte regra: raiz quadrada de x. Tá? Pergunta: essa função, se a gente pensar ela, podem digitar só no site, tá? No chat, tá? Não precisa abrir o microfone não, mas tentem me responder. Pergunta: essa função, se a gente pensar ela como uma máquina, ela aceita o valor de entrada x igual a menos 1? O que vocês acham? Não, né? A gente lembra lá do ensino fundamental, ensino médio, né? Que não existe raiz quadrada de número negativo, não é isso? Tá? Então, qual é a conclusão? Poxa, se essa máquina aí, né? Essa máquina aqui, ó, ela não aceita o valor x igual a menos 1 como entrada, então o menos 1 não está no domínio dessa função aí. Tá? Pergunta: exatamente, ó, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, se eu tentar botar como entrada nessa máquina menos 2, a máquina vai aceitar esse valor menos 2 como entrada? Também não vai. Menos 3, menos 4, menos 5, assim por diante. Qualquer valor negativo que eu colocar, a máquina ela não vai aceitar como valor de entrada. Ela não vai aceitar, ela vai recusar. Tá? Agora, por exemplo, se eu botar x igual a 10, ela vai aceitar? Vai. Tá? Então, se ela aceita o valor x igual a 10 como entrada, ela obrigatoriamente ela vai me retornar alguma saída. No caso, quem vai ser a saída? Se eu colocar nessa máquina aqui, ó, nessa máquina, que é a máquina raiz de x, eu coloquei aqui na entrada o valor x igual a 10, qual vai ser a saída que essa máquina vai me retornar? Vai ser a saída f de 10, ou seja, a imagem da função no 10. Mas quem é a imagem da função no 10? É só você pegar o 10 e colocar no lugar do x, ou seja, a raiz quadrada de 10. Ou seja, a máquina aceitou como entrada o valor x igual a 10 e me retornou como saída o valor raiz de 10. Tá bom? Então, tentem pensar um pouco para facilitar o entendimento dessa, como eu falei, como uma função como sendo uma máquina. Os valores de entrada que ela aceita é o que a gente chama de domínio. Os valores que ela tem na saída, uma vez que você colocou um valor de entrada válido, é o que a gente chama de imagem. Tá bom? Aqui tem alguns exemplinhos, tá? Só para a gente treinar. Vou fazer alguns, a gente vai fazer aqui alguns juntos, tá?
e aí os outros eu deixo para vocês treinarem, tá? E aí, de novo, esses eu até botei aqui como exemplo, a gente vai, os outros vocês podem responder e usar lá os fóruns para discutir e colocar lá a resposta, tá? Não precisa me enviar. Vou reforçar de novo, um detalhe que ficou, talvez tenha ficado com dúvida na aula de ontem, vocês só vão me enviar, escrever à mão, escanear e ter que me enviar em 2 momentos, que é aquele momento lá da primeira nota, que é aquele lista valendo 4 pontos, para complementar a primeira nota, e a lista da terceira nota, tá? Só nesses 2 momentos. Todas as outras questões que eu mandar lá para vocês no Siga, ou passar para vocês no vídeo, é para vocês fazerem, sim, porém apenas para vocês treinarem o conteúdo e discutir, resolver nos fóruns, tá? Qualquer coisa que eu precise, que eu queira que vocês me devolvam, respondam e me devolvam, eu vou colocar lá no Siga em um arquivo separado, tá? Um arquivozinho PDF separado, e vou colocar lá, trabalho valendo tantos pontos. E vou colocar, o prazo de entrega é tal, tá? Se eu não colocar, se eu colocasse lá um arquivo com algumas questões, como eu vou colocar depois da aula de hoje, e tiver lá em cima só lista de exercícios, não precisa me entregar, é só para vocês treinarem, tá bom? Então, qualquer questão que esse exercício aqui, eu não lembro se tá, acho que não está no livro não, tá, Cláudia? Mas é só para a gente treinar. Qualquer exercício que eu passo para vocês aqui nos vídeos, daqui nas aulas, ou em algum arquivo que eu coloque lá no Siga, mas tem apenas lista de exercício, não fale nada da pontuação, não fale nada de prazo de entrega, não precisa me entregar, tá bom? Quando for preciso entregar, eu vou colocar lá, trabalho valendo tantos pontos, prazo de entrega é tal, tá bom? Mas vamos fazer aqui esses exemplinhos aqui, alguns pelo menos, ó. Se a gente parar para pensar, nesse item A, vamos fazer o mesmo raciocínio que a gente fez agora há pouco. Pensa nele como uma máquina, tá? Quais vocês acham que são os valores de entrada de X para essa máquina aí do item A? Será que ela aceita X igual a menos 1? A gente parar para pensar, ela aceita, não? Se eu colocar aqui e substituir, ó, no item A, eu vou tentar colocar como valor de entrada o menos 1. Então, vai ficar menos 1 mais 0. A máquina me retornou... Opa, menos 1 mais 0, não pode entrar na resposta. Menos 1 mais 1, a máquina me retornou como saída o valor igual a 0. Ou seja, essa máquina aí aceitou o valor menos 1. E aí, se ela aceitou o valor menos 1, o valor de saída que ela me originou foi o 0. Tá? Se a gente parar para observar, essa máquina aí, ela vai aceitar, do item A, ela vai aceitar qualquer valor de X que você tente colocar. Qualquer número real que você coloque, essa máquina ela vai aceitar. Ou seja, o domínio dessa máquina, ou seja, todos os valores de entrada que essa máquina aceita, o conjunto de valores que essa máquina aceita como entrada é quem? É todo o conjunto dos números reais. Tá? Qualquer número que você colocar aí, ela vai aceitar como entrada. Tá bom? Agora, e esse item B aqui? O que vocês acham? Qual vocês acham? Tentem digitar aí no chat, tá bom? Quais são os valores que vocês acham que essa máquina do item B aceita como entrada? Que vai ser o domínio. Correto? Vocês acham que aceita... É uma função de segundo grau, exato, uma quadrática, né? E aí uma quadrática, ela também aceita qualquer valor, né? Ó, se você colocar qualquer valor aqui, positivo, negativo, 0, ela vai aceitar, tá? Então, também no item B, o domínio, que é o conjunto de todos os valores que essa máquina aceita como entrada, é o conjunto dos números reais, tá bom? Alguma dúvida? Vou continuar, tá? Ó, aí no item C é aquela função que a gente estava discutindo agora há pouco, né? Raiz quadrada de x, tá? Como a gente viu, teve alguém que comentou, só um instantinho, tá? Qualquer valor negativo, a máquina não vai aceitar como entrada, tá? Ou seja, qualquer número negativo vai estar fora do domínio da função. Mas se eu pegar do 0 para frente, a máquina vai aceitar como valor de entrada? Vai, tá? Se eu pegar a raiz de 0, é 0. Se eu pegar a raiz de 1,
é 1. Você vai a raiz de 1 milhão. A máquina vai aceitar como entrada. Ou seja, aqui no item C, tá? Aqui no item C, quais são os valores de entrada que a máquina aceita? Vai ser qualquer número real, tá? Só que qualquer número real maior ou igual a 0. Tá? Não pode os números negativos. É qualquer número real. Só não pode ser menor que 0. Tá bom? Esse vai ser o domínio da função. Alguma dúvida? Alguém levantou a mão? Pronto. Essa questão B aí, tem como se eu contextualizar e responder ela utilizando o exemplo de menos 1? Utilizando o menos 1, né? Por exemplo, a dúvida é, será que o menos 1, essa item B aceita como entrada? Aí você vai testar, ó. Coloca no lugar do x o menos 1. Aí vai ficar 3 vezes menos 1 ao quadrado mais 5. Vai. Se esse menos 1 a máquina aceita como entrada, ele tem que me originar algum valor de saída, concorda? Então aqui vai ficar menos 1 ao quadrado dá 1, 1 vezes 3 dá 3, mais 5, 3 mais 5 vai dar 8. Opa, ela me originou um valor de saída, então menos 1 ele foi aceito como valor de entrada e me originou como saída o valor igual a 8, tá? Diferentemente, por exemplo, se você fizesse esse mesmo raciocínio aqui nesse do item C, ó. Nesse do item C, se você tentasse colocar o menos 1 como valor de entrada, ficaria o quê? Ficaria raiz quadrada de menos 1. Aí isso aqui não vai te originar uma saída. Isso aqui não existe, não faz sentido, né? Como a gente discutiu agora há pouco. Tá bom? Então, na dúvida, o que você vai fazer? Você tenta substituir, né? Tenta colocar como valor de entrada da função, dessa máquina, tá? E aí você vê se você consegue obter alguma saída, tá? No caso do item C para o menos 1, você não obtém nenhuma saída, tá bom? Deu para entender melhor? No item B você já consegue, né? Tá bom? Eu vou deixar como exercício, tá? Para vocês, só para vocês treinarem, tá bom? O item D e o item E, tá? Mas é a mesma ideia. Vocês vão parar para pensar quais são os valores de x que eu posso substituir e a máquina, a função, vai aceitar. E aí, se ela aceita, obrigatoriamente ela tem que me originar uma saída, tá? Caso contrário, esse ponto, esse valor, ele não vai estar no domínio, tá bom? Vou deixar para vocês tentarem fazer. Qualquer coisa, usem lá os fóruns, tá? Tanto o fórum F1 como o F2 e os dois lá de tirar dúvida, tá? Professor, nesse caso ela não aceitaria como resultado número negativo, é? Isso, a do item C, né? Sim. Do E item as C, outras? sim. Do item C não aceita com valor de entrada negativo. Qualquer outro número do 0 para frente ela vai aceitar, né? A do item A e do item B, que é diferente, que ela vai aceitar qualquer número. Tá bom? Uhum. Tá? Aí, vou deixar os outros dois como exemplo para vocês. Tá bom? Vocês treinarem, tá bom? Vocês têm, como eu falei, ó, não adianta eu querer tentar fazer aqui todos, e vocês não treinarem também, tá? Tentem fazer, vejam se conseguem, se tem alguma dificuldade, como eu disse. Caso contrário, tem lá o fórum Tira Dúvida. Não tem problema, Clériston, tá? O problema lembra que a gente está nos números reais, que é qualquer número, né? Está nos números reais, que é natural, inteiro, racional, irracional, tá? Importante a máquina vai aceitar como entrada? Se por um acaso ela aceitar, obrigatoriamente ela tem que retornar alguma saída, tá? Não importa se essa saída vai ser um número racional, irracional, negativo, positivo, tem que ser algum número real, tá? Nesse caso aqui da máquina do item C, se você tentasse colocar o menos 1 como entrada, como acho que foi a Érica que falou, ela não ia te retornar como saída um número real, ela ia te retornar esse raiz de menos 1, que não é um número real, é um número complexo, aí seria outra discussão, tá bom? Professor, Estou para a Érica. a resposta só vai ser certa se for o número positivo? A do item C, sim, o domínio, né? Isso. Isso. No item C, a máquina só aceita como valores de entrada, ou seja, o domínio dessa máquina do item C é qualquer número do 0 para frente, tá?
Certo. Tá bom? Vou para frente, tá? Depois vocês tentam esses dois e a gente vê lá nos fóruns, tá? Uma outra forma da gente calcular o domínio de uma função, domínio e imagem de uma função, é através do gráfico. Lembra o que é o gráfico de uma função? Tá? Lembra o que é o gráfico de uma função? O gráfico de uma função é como se você fosse colecionar os pontos, os pares ordenados, né, os pontos da função. Como assim, professor? Por exemplo, pega um exemplo que a gente viu agora há pouco, acho que era mais ou menos. Pega essa função aqui, essa máquina, x mais 1. Tá? O que vai ocorrer se eu tentar colocar como valor de entrada, para x, o valor igual a menos 1, que a gente viu agora há pouco. Se eu colocar como valor de entrada x igual a menos 1, o valor de saída que eu vou obter é quem? É menos 1 mais 1, 0. Beleza. Agora eu vou tentar colocar como valor de entrada o 0. Quem vai ser o valor de saída? Vou substituir aqui. 0 mais 1, 1. Opa, obtive um número real. Então, o valor de saída para o 0 é 1. E aí eu vou continuar a brincadeirinha. Sei lá, vou colocar o 3 como valor de entrada. Se eu colocar o 3 como valor de entrada, aqui no lugar do x, eu vou obter 3 mais 1, 4. Opa, 4 é um número real. Então, obtive um valor de saída ok. Certo? Ou seja, se eu for continuar fazendo essa brincadeirinha aqui, eu vou colecionar como é que eu posso dizer? Eu vou colecionar pares. Como assim, professor, pares? Por exemplo, eu vou formar um par aqui, menos 1, 0. Eu vou formar outro par aqui, com o 0 e o 1. E eu vou formar outro par aqui, com o 3 e o 4. E aí, vou continuar a brincadeirinha, né? Se você fizer isso uma quantidade boa de vezes, tá? E for marcar esses pontos aqui no plano cartesiano, opa, apertei o botão errado, e for colecionar esses pontos aqui no plano cartesiano, essa curvinha aqui, ó, que eu estou rachurando agora de vermelho, é o que a gente chama de gráfico da função, tá? E aí, por que é útil exatamente, é o chamado eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, né? Por que é útil estudar gráfico? Tá? Porque a gente consegue, por exemplo, entre várias outras coisas, a gente consegue, por exemplo, descobrir o domínio e a imagem da função. Tá? Ó, por exemplo, imagina que a gente tem aqui o gráfico de uma função como essa figura aí que vocês estão vendo. Tá? A gente pode achar o domínio e a imagem da função da seguinte forma. Por exemplo, o domínio da função é o conjunto de todos os pontos do eixo, tá? Que está escrito, digitado errado, do eixo das abscissas, que são obtidos pelas projeções dos gráficos de f sobre esse eixo. Como assim, professor? Eu não entendi nada. Traduzindo, como é que a gente acha o gráfico, o domínio de uma função através do gráfico, tá? O gráfico, como eu falei, é essa curvinha aqui, ó. Para você achar o domínio da função, é só você pegar aqui essa curva, tá? E imagine que você vai projetar ela aqui nesse eixo X aqui, ó. Tá? Nesse eixo X aqui. Por exemplo, eu obtive esse ponto. Agora, se eu pegar esse ponto e projetar, eu vou obter esse daqui. Agora, se eu pegar esse ponto aqui do gráfico e projetar, eu vou obter esse daqui. Agora, se eu pegar esse ponto do gráfico e projetar, eu vou obter esse, e assim por diante. Ou seja, se você for fazendo essa brincadeirinha, qual vai ser o que você vai obter aqui no eixo X? Você vai obter tudo isso daqui que eu estou colocando, vou botar uma cor diferente para ficar melhor, eu estou colocando de verde. Tá? Ou seja, tudo isso aí que está rachurado de verde... Ei, professor, o senhor pode olhar bem no bate-papo esse negócio que eu mandei para mim, só tirar a minha dúvida se realmente é desse jeito, que foi da questão anterior que o senhor passou? Ó, tá errada a continha só, mas o raciocínio tá certo. Você foi lá, substituiu no lugar do x o 2, não foi? Só que raiz de 2 não é 4, né? Ao contrário, você confundiu, né? Raiz de 4 que é 2. Tá? Raiz de 2 não é exata. Ficaria só raiz de 2. Mas, por exemplo, se você parar para pensar, raiz de 2 mais 1 é um número, concorda? É um número estranho, mas é um número. Uhum. Então, a máquina aceitou como entrada o valor x igual a 2. Entendi. Mas a jogada da conta é desse jeito aí, né? Não, a continha que você errou.
Tá? Raiz de 2 não é 4. Raiz de 4 Não, eu entendi que eu errei só, enfim, a questão da raiz, mas assim, a forma de fazer é desse jeito. a forma de substituir é desse jeito. Você substitui no lugar do x e vai fazer com x. Ah, tá bom então. Tá, obrigada. Tá bom? Então, por exemplo, essa forma você pode achar o domínio da função através do gráfico, fazendo essa brincadeirinha aí, tá? E aí o conjunto imagem? Como é que a gente acha o conjunto imagem através do gráfico? Se a gente parar para pensar, enquanto o domínio, a gente pegou um ponto do gráfico, todos os pontos do gráfico e projetou sobre o eixo X, não foi isso? Para a gente achar o domínio. Para o conjunto imagem, a gente vai fazer o contrário. Ao invés de projetar sobre o eixo X, a gente vai projetar sobre o eixo Y. Então, por exemplo, se eu pegar esse pontinho verde aqui do gráfico e projetar no eixo Y, eu vou obter esse pontinho de vermelho. Se eu continuar fazendo essa brincadeirinha durante todo o gráfico, eu vou obter esse e assim por diante. Ou seja, se eu pegar esse, eu vou obter esse pontinho aqui, e assim por diante. Ou seja, se eu fizer isso em todo o gráfico, eu vou obter tudo isso aqui que eu estou rachurando de vermelho, concorda? Ou seja, isso aqui é o meu conjunto imagem, tá? Então, se eu tenho o gráfico da função, para eu achar através do gráfico da função o domínio, eu vou pegar o gráfico e projetar sobre o eixo X, esse na horizontal, tá? Agora, se eu quero, através do gráfico, achar o conjunto imagem, eu vou pegar todo o gráfico e projetar sobre o eixo Y, esse que está na vertical. Tá bom? É outra forma, né, de você achar o domínio e a imagem de uma função usando o gráfico. Uma outra forma alternativa de ver uma função é como diagrama de flechas, que é o que eu já estava fazendo agora anteriormente, né? Já adiantei, tá? Que é dessa forminha. Você tem aqui dois conjuntos e você está relacionando aqui, por exemplo, estou chamando o conjunto de saída, né? Que é o meu domínio, de D, e o conjunto de chegada de E, tá? E aí eu estou relacionando com essas flechinhas, né? Os elementos do D com os elementos do E, que é o que a gente fez agora há pouco, né? E aí, se a gente observar, ó, cada flecha conecta um elemento de D com um elemento de A, do conjunto E, né? Somente um, tá? E aí essa flecha, ó, essa flechinha, ela indica que o valor f de x está associado ao valor x. Ou seja, eu pego o xzinho no meu conjunto de saída, que é o meu domínio, e eu associo ele ao f de x, que é o carinha lá no meu conjunto de chegada, tá? Aqui, eu pego um elemento A, que está no conjunto de saída, no meu domínio, e associo a ele o f de A, que está lá no conjunto de chegada. Tá bom? Isso aí a gente já estava fazendo agora há pouco, né? Tá? E aí, de forma... Aqui tá a definição, vamos dizer assim, formal, tá? Do que é o gráfico de uma função, que é isso que a gente discutiu aqui nesse slide aqui. Tá? Nessa brincadeirinha aqui que eu estava fazendo, tá? Se você pegar e colecionar todos esses pares aqui, e for plotar lá no plano, desenhar no plano cartesiano, ela vai te originar essa curvinha aqui, tá? Isso aí é a noção, vamos dizer assim, intuitiva, tá? A definição, a definição matemática formal é essa daí, tá? Se f for uma função com um domínio A, tá? O seu gráfico vai ser todos os pares dessa forma aqui, ó. Tá? Que era aquela brincadeirinha que a gente estava fazendo agora há pouco, tá? E aí observa que esses pares são justamente quem? Os valores de entrada e os valores de saída da sua função, da sua máquina, tá? Então, se lá você colocar um valor x como entrada na sua máquina, ela vai te retornar obrigatoriamente uma saída f de x. Esse par ordenado é o que vai formar o gráfico. Você colecionar todos os valores, todos os pares, que a primeira entrada é o valor, que você coloca na máquina, e a segunda entrada é o valor que sai da máquina, tá? Você vai colecionar todos esses valores possíveis. Imagina que você vai ficar lá, sei lá, a tarde toda, vou colocar esse valor como entrada na máquina. Ela me retornou esse valor. Vou juntar os dois aqui. Eu vou lá para outro valor, colocar como entrada na máquina. Ela me retornou esse valor como saída. Vou juntar esses dois aqui.
E aí, no final, você pega todos esses pares, tá? E vai desenhar no plano cartesiano. Quando você desenhar todos esses valores no plano cartesiano, isso aí que vai formar aquela curvinha que é o gráfico da função. Tá? Essa curvinha aqui. Tá bom? Tá. Outra coisa que a gente vai precisar falar, tá? Precisar relembrar, talvez, que vai ser útil para vocês em algum momento do decorrer do curso de vocês, é o que a gente chama de função crescente ou função decrescente, tá? Quando é que a gente diz que uma função ela é crescente? Vamos primeiro esquecer, vamos dizer assim, o rigor matemático. Vamos pensar intuitivamente. O que é uma coisa crescente? É uma coisa que, conforme, né, a nossa intuição que conforme o tempo vai aumentando... Vai do menor para o maior. Crescendo, né? Então, é basicamente essa. Esse é um dos casos que, vamos dizer assim, a intuição é exatamente o que é na prática. Né? É uma coisa como se fosse, como a Erika falou aí, meio que proporcional, vamos pensar assim. Né? Então, a gente diz que uma função é crescente quando você pegar dois valores, pega um valor, vê se vocês entendem, um valor x2 e um valor x1. O valor x2 é maior que o valor x1. Essa função ela é crescente quando o valor da função no x2 é maior que o valor da função no x1. Tá? Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Ó. Se a gente pegar essa função aqui, ó, a função, a máquina, né, que é x ao quadrado. Tá? Função x ao quadrado. Se a gente, vamos verificar que se essa função é ou não, ou tem chance, ou parece, se ela é ou não uma função crescente. Então, eu vou pegar dois valores para x, tá? Um maior do que o outro. Por exemplo, eu vou pegar o valor x igual a 2 e vou pegar o valor x igual a 4. Tá? Ou seja, o meu x2 é 2, o meu x1 é 4. O x2 é maior do que o x1, correto? E aí, agora eu vou analisar o valor de saída que essa função vai me fornecer para esses dois valores, tá? De acordo com o que está escrito aqui, para essa função ser uma função crescente, o que é que tem que ocorrer? Tá? Opa, deixa eu só trocar aqui, né? Para ficar igualzinho do jeito que está aqui embaixo. Aqui é o x1, aqui é o x2, né? O x2 maior do que o x1. Para essa função aqui, para essa máquina ser uma função crescente, o que é que tem que ocorrer? O valor desses dois, que é maior, tem que ter imagem maior. De novo, para essa função ser uma função crescente, que é o que está escrito aqui, ó, dos dois valores de x que você pegar, o que for maior tem que te originar uma saída maior lá da função. Vamos verificar se isso ocorre. Ó. Quem vai ser a saída do valor de entrada x igual a 2? Eu vou calcular o f de 2. O f de 2 ele é 2 ao quadrado é 4. Beleza. Achei o meu valor de saída para x igual a 2. Agora eu vou calcular como saída, eu vou calcular o valor da saída quando a entrada é 4. O valor da saída vai ser 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Opa! 16. Então, o valor de saída desse, que é menor que o valor de saída desse, que é maior. Resultado, essa função ela é ou não crescente? Ela é crescente, né? Porque quanto maior o valor de entrada que você coloque na máquina, maior vai ser o seu valor de saída. Ó, a gente colocou como 2 o valor de entrada e obteve como saída 4. Agora eu coloquei como valor de entrada um valor maior, que foi 4. E obtive como valor de saída um valor maior. Tá? 16 é maior do que 4. Ou seja, moral da história, quanto maior é o valor de entrada que você coloque na sua máquina, maior vai ser o seu valor de saída. É isso que é uma função crescente. Tá bom? Deu para entender um pouquinho? Todo mundo? Pronto. Exatamente. Tá? E aí, agora, o que é uma função decrescente? Uma função decrescente é como se você estivesse fazendo, entre aspas, o contrário. Ela vai ocorrer o seguinte, é uma função que,
quanto maior é o valor de entrada que você coloque na máquina, menor vai ser o seu valor de saída. Tá bom? Vamos ver um exemplo? Ó. Se eu pegar, por exemplo, vamos verificar se essa função aqui, ó, ela é crescente ou decrescente. Qual dos dois ela vai ser? Vamos fazer a mesma brincadeirinha. Eu vou pegar, só para ter uma ideia, uma desconfiança, eu vou pegar dois valores. Vou pegar o x1 igual a... pegar os mesmos valores, ó, igual a 2 e x2 igual a 4. Tá? Ou seja, eu vou colocar primeiro como entrada, nessa função, o valor x igual a 2. E depois eu vou colocar como entrada nessa função o valor x igual a 4. Se eu fizer isso, eu vou obter quais valores de saída? Eu vou obter um valor de saída para o 2. Vai ficar 1 menos 2, que é menos 1. Tá? E para o 4, eu vou obter como valor de saída o menos 3. Pergunta, quem é maior, o menos 1 ou o menos 3? O menos 1. O maior é o menos 1, né? Ou seja, o que ocorreu aqui já nesse exemplo? Quanto maior foi o seu valor de entrada, desses dois valores de entrada que eu coloquei, quem é o maior dos dois? O maior é 4. Mas quando eu vou olhar para os valores de saída, o menor é esse. Ou seja, para essa máquina aí, quanto maior é o valor de entrada, menor é o valor de saída. Deu para entender? Quando isso ocorrer, a função ela é decrescente. Tá? Alguém levantou a mão? Sim, foi eu. Professor, então, quando tiver esse caso da função decrescente, não multiplica. Multiplica, como assim? Você só substitui. O 2 ao quadrado. Porque na crescente, a gente multiplicou o 2 ao quadrado e o 4 ao quadrado. Uhum. Aí na decrescente não multiplica. Não, é porque vai depender de como é a sua função, né? Como é a sua máquina, entende? É como se fossem dois exemplos diferentes. A gente testou para verificar se é crescente ou decrescente essa máquina, e anteriormente a gente tinha testado para verificar se era crescente ou decrescente essa máquina. São duas máquinas diferentes, entendeu? Essa máquina que está aí na tela, ela faz o quê? Ela pega o valor de entrada e eleva ao quadrado. Já essa máquina aí, que está agora no slide, ela faz o quê? Ela pega o valor de entrada e multiplica por menos 1 e depois soma com 1, né? Faz 1 menos o valor de entrada. Tá? São duas máquinas diferentes. Aí a gente foi e verificou. Para cada uma dessas máquinas, essa função, ela vai ser crescente ou decrescente. Deu para entender? Então, cada máquina vai ter a sua, como é que eu falo? A sua forma particular de operar. Entendeu? Mais ou menos. Tá bom? Você tem que ver o que a máquina faz, né? Por exemplo, essa máquina aqui, ela pega o valor de entrada e eleva ao quadrado. Essa máquina aqui pega o valor de entrada e faz 1 menos o valor de entrada. Né? Por exemplo, se já fosse assim, ó, outro exemplinho, só para a gente ficar um pouquinho mais claro. Se eu pegar 2x menos 1. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos verificar se essa máquina aí, se essa função, ela é uma função crescente ou decrescente. Tá? Antes de a gente fazer isso, só uma observação. Aqui, a gente fez, tanto para essa máquina aí, 1 menos x, como para a máquina anterior, que era x ao quadrado, a gente só testou dois valores de entrada, né? A ideia é que você faça isso uma quantidade boa de vezes, só para ter a certeza, tá? Mas lá na frente, quando a gente estiver estudando um assunto de derivada, tá? Aí a gente vai ver uma forma mais, vamos dizer assim, garantida de verificar se a função ela é crescente ou decrescente, tá? Mas isso a gente só vai poder verificar lá na frente quando a gente estudar outros assuntos, tá bom? Vamos verificar agora, tentar verificar um pouquinho, só desconfiar, para ver se essa outra função aqui ela vai ser crescente ou decrescente. Vamos pegar os mesmos valores, só para, né, a gente começar a brincar. Pegar x igual a 2 e x igual a 4. Se eu colocar como valor de entrada x igual a 2, a função ela vai me retornar quais valores? 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Ou seja, se eu colocar como valor de entrada x igual a 2, ela me retorna o valor de saída 3. Agora, se eu colocar como valor de entrada o 4, ela vai me retornar qual o valor de saída? Vai ficar 2 vezes 4, 8, menos 1, 7.
Então, o que é que ocorreu aqui com essa terceira máquina? Essa terceira máquina, pelo menos para esses dois valores que a gente testou aí, ela ocorreu o seguinte: quanto maior foi o valor de entrada, maior foi o valor de saída. Ou seja, ela é crescente ou decrescente? Ela quer crescente, tá? De novo, a gente testou isso aqui apenas para esses dois valores. A ideia é que você faça isso para uma quantidade boa, só para ter uma desconfiança maior, tá? Mas, por enquanto, só dá para ter dessa forma que a gente fez, só dá para ter uma desconfiança, vamos dizer assim, né? Como eu falei, lá quando a gente estiver estudando o assunto de derivada, aí vai dar para ter uma certeza maior, tá? Por enquanto, a gente só faz esses testes, tá? Ok, agora eu entendi. Vai sim, tá bom, Cléia. Vai sim, Clarice, tá? Todas as nossas aulas a gente está gravando e vai disponibilizar lá no Siga, tá? De ontem, inclusive, já está lá no Siga disponível, tá bom? Se demorar, às vezes, um pouquinho, demora assim um dia, talvez, que é o tempo que carrega a aula, né? Mas vai estar sempre disponível, tá? Dúvida? Alguém levantou a mão? Professor, então nessa decrescente, aqui a correta é a menos 1, é isso? Das três máquinas, né? Das três funções que a gente testou, que a gente tentou analisar, só essa daqui que deu decrescente, né? As outras duas deram crescente, não foi? Essa e essa. Tá bom? Como eu falei, a gente testou para três máquinas diferentes, tá? Para cada máquina, vai ter um teste, tá? Você vai lá e testar. Tá bom? A gente testou três, das três que a gente testou, duas é crescente e uma é decrescente. Tá bom? Certo. O slide eu posso disponibilizar também, mas já vai ter a gravação, tá? Aí na gravação vocês podem passar, né? Adiantar ou voltar e aí ver os slides. Tá bom? Ó, aqui eu vou deixar alguns exercícios justamente para vocês fazerem esse treino aí que a gente acabou de fazer. Professor, Três funções. Opa. oi, só uma... É porque eles estão perguntando isso, porque a gente costuma disponibilizar a aula e os slides na plataforma. E os slides, né? Posso disponibilizar também, tá? Sem problema nenhum. É vocês que mandam, tá? Quando terminar a aula hoje, mais tardar amanhã de manhã, mas ainda hoje eu consigo colocar os slides, tá? Eu posso colocar assim, junto com a gravação, tá bom? Só uma coisa, só mais uma observação. Os slides você pode deixar para colocar só amanhã, não tem problema não. A gravação, ele costuma pegar, editar e depois ele próprio coloca na plataforma. A gravação não precisa se preocupar não. Tá bom então, tá? E aí eu vou deixar esses exercícios, que esses aqui são lá do livro, tá? E aí para vocês treinarem, fazer essa mesma brincadeirinha que a gente fez agora há pouco, com essas três máquinas, né, essas três funções, testar aí se essas são, né, investigar se elas parecem, né, se crescente ou decrescente, tá bom? Como eu falei, eu vou botar lá os slides, mas são exercício do livro, e aí lá na gravação ou nos slides, quando eu disponibilizar, vocês anotam e resolvem com calma, tá bom? Vou passar aqui, mas aí depois eu coloco lá os slides e a gravação a gente vai colocar lá no Siga também, tá bom? Beleza. Aqui, ó, já pra gente 8, 10, para finalizar. Opa. Essas atividades aí, esse exercício não é para enviar, é só para praticar em casa, né? Perfeito. De novo, qualquer questão que eu vou enviar para vocês, que é para vocês me responderem, eu vou colocar lá no Siga em um arquivo separado e vai estar lá. Trabalho para entregar valendo tantos pontos, a entrega é até o dia tal. Tá? Qualquer outro exercício ou questão que eu coloque aqui nas aulas dos slides, eu coloque lá, que tenha só exercício, lista de exercício, e não fale de ponto, e não fale de data de entrega, não é para entregar, é só para vocês treinarem, tá? E aí essas questões que é de treino, vamos dizer assim, que são as lá que vocês vão poder discutir lá nos fóruns. Tá bom? Sim. Professor. Isso, exatamente, tá? A dúvida da colega. Opa. A pergunta que eu fiz no chat, a gente vai escolher o valor e com a resposta a gente vai dizer se é crescente ou decrescente? Exatamente. Essa é a ideia, né? Como eu falei,
Não é uma forma precisa. Por que não é uma forma precisa? Mas, por enquanto, é o que a gente consegue fazer. Tá? Mas por que eu digo que não é uma forma precisa que você pode garantir? Porque imagina, você pode testar ali para 10 valores e dar crescente. Mas aí, às vezes, o coleguinha testou para um valor e deu decrescente. O que ele garante, né? Tá? Mas, por enquanto, isso é o que a gente consegue fazer. Você escolhe lá valores aleatórios e substitui na função. E aí analisa os valores de saída. Tá? E aí, a partir daí, com os valores de saída, você tem ali um chute, uma desconfiança se vai ser crescente ou decrescente. Tá? Como a gente fez agora nos 3 exemplos que a gente fez. Tá bom? Qualquer valor. Tá? Corrigindo, desculpa. Qualquer valor que a função aceite como entrada. Concorda? Ó, por exemplo, aqui não tem nenhum exemplo desse caso, mas, por exemplo, se eu quisesse determinar que aquela função lá que a gente viu agora há pouco, ó, raiz quadrada de x, quero determinar se essa função aí ela é crescente ou decrescente. Eu posso colocar o valor x igual a menos 1? Não posso. Por quê? Porque o x igual a menos 1 a gente viu que a máquina não aceita como entrada. Então, não vai ter um valor de saída. Então, você pode colocar, para ver se é crescente ou decrescente, você pode colocar qualquer valor, mas que dê para que a máquina aceite como entrada. Tá bom? Professor, tem como o senhor fazer pelo menos uma dessas questões? Só rápido. Vamos fazer o item A, tá? Já fiz 3, mas eu quero que vocês tentem também, tá? Vamos fazer rapidinho aqui esse item A. Ó, por exemplo, esse item A, quando ele coloca assim, y igual a f de x, é a mesma coisa de dizer, como a gente estava falando agora há pouco, f de x igual a x. Aí você vai e coloca. Vou pegar 2 valores agora diferentes do que a gente testou. Eu vou pegar o x1 igual a 7 e o x2 igual a 10, tá? Pergunta, esses 2 valores são aceitos como entrada nessa máquina aqui do item A? São, tá? Esses 2 valores estão no domínio. E se elas estão no domínio, eu vou me originar qual valor de saída. No 7, o f de 7 vai dar, vou aqui substituir no lugar do x, 7. Então, o valor 7 como entrada nessa máquina me origina o valor 7 como saída. A mesma coisa aqui no 10. O valor de saída para o 10 vai ser 10. Ou seja, nesse caso, quanto maior foi o valor de entrada, maior foi o valor de saída. Ou seja, pelo menos para esses 2 valores que a gente testou aí, ela parece ser uma função crescente. Por exemplo, se a gente fosse testar os 2 valores, pegar x igual a 8 e x2 igual a 12. Tá? Quem seria a saída desse? A saída desse seria o f de 8, que é 8. E a saída desse seria o f de 12, que é 12. De novo, quanto maior foi a entrada, maior foi a saída. Aí aqui, eu já começo a falar, poxa, eu testei para esses 2, deu crescente. Eu testei para esses 2, também deu crescente, então vou chutar que ela é uma função crescente. Tá bom? Os demais eu vou deixar para vocês treinarem, tá bom? De novo, vocês podem colocar qualquer valor, mas tem que ser um valor que a máquina aceite como entrada, porque senão ela não vai te dar uma saída, tá bom? Mas a máquina aceitando como entrada, você pode pegar qualquer valor, você só não pode pegar um valor que a máquina não aceite como entrada, que não esteja no domínio da função, né? Porque senão ela não vai te originar uma saída, tá bom? Professor, vê se a minha linha de raciocínio está correta. Então, se a saída for um número negativo, então é porque a máquina não aceitou a minha entrada, correto? Não. Ó, se a máquina te originou uma saída, é porque o que você colocou lá como entrada está certo, está no domínio da função. Tá bom? Certo. Ó, aí, para a gente começar a tentar já quase que finalizar, ó, vamos ver um pouquinho de uma função, na verdade, tá? Só vai dar tempo de falar da função exponencial, depois a gente tenta falar da função logarítmica, tá? Mas, a princípio, essas 2 funções é um tipo de função, uma função que tem uma cara específica, tá? E por que elas são importantes, em particular, para vocês da biologia? Porque ela aparece comumente em problemas, tá?
por exemplo, naquela situação que eu falei, lembra que eu falei no começo da aula? Imagina que você está querendo lá estudar uma população de bactérias, uma população de fungos, né? Em geral, ou em algumas vezes pertinentes, esse fenômeno, né, essa população aí de fungos e bactérias, ela se descreve, em algumas vezes, como uma função desse tipo aí que a gente vai ver, chamada exponencial, tá bom? Mas aí, para a gente chegar a como é a cara dessa função exponencial, a gente precisa relembrar algumas coisinhas sobre potência, tá? Até botei aí, ó, geral lá no primeiro grau, né? Na época que existia primeiro grau, hoje em dia é diferente, né? A gente estudou um pouquinho sobre potência, tá? E vamos relembrar só alguns fatos, tá? De potências com base positiva, para a gente poder entender melhor como é que trabalha e como é essa tal de função exponencial, tá bom? Vamos relembrar as principais ou algumas informações sobre potências de base positiva e expoente racional, tá? São essas daqui. Poxa, professor, como assim? Vamos ver com calma que tenho certeza que vocês vão puxar aí pela memória, tá? Quando a gente escreve assim, ó, que a gente fez agora há pouco, ó, agora há pouco a gente calculou 2 ao quadrado, tá? O que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado a gente sabe que é o quê? 2 Vezes 2, né? Ou seja, a base é esse número que está aqui embaixo e o expoente é esse daqui, tá? Agora, se eu fizesse assim, 2 elevado a 4, ia ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, eu peguei a base e multipliquei por ela mesma 4 vezes, tá? De uma forma geral, se você escrever assim, A elevado a M, onde esse M é um número maior que 1, tá? O que é isso aqui? Você vai pegar a base e multiplicar por ela mesma M vezes. Então, vai ficar A vezes A, vezes A, assim por diante, vezes A. Quantas vezes? Tem quantos fatores aqui de A? Tem M fatores. Certo? Agora, e se esse expoente ele for igual a 1? Se esse expoente for igual a 1, o A elevado a M é o próprio A. Né? Por exemplo, 2 elevado a 1 é o próprio 2. 3 elevado a 1 é o próprio 3. Tá? Agora, e se o expoente ele é 0? Aí vem aquele outro mandamento que a gente aprende lá no fundamental, ensino médio, né? Fundamental, na verdade. Todo número elevado a 0, ele é igual a 1. Tá? Então, se eu pegar 7 elevado a 0, é igual a 1. 1000 elevado a 0 é igual a 1. Tá bom? E se o expoente for igual a menos 1? Aí vem uma coisa que talvez vocês não sei se vocês estão lembrados, mas se o expoente é igual a menos 1, você inverte. Como assim, professor? Você inverte. Ó. Do jeito que está aqui. Por exemplo, se pegar 2 elevado a menos 1, isso aqui é igual a 1 sobre 2. Tá? E aí, às vezes, nas continhas que a gente vai ter que fazer, às vezes você vai ter que sair aqui da esquerda para a direita, ou você vai ter que sair da direita para a esquerda, tá? Outro exemplo, se eu pegar 3 elevado a menos 1, isso aqui é igual a 1 sobre 3, tá? E assim por diante, tá bom? Agora, se o número, o expoente, ele for um número negativo, tá? Ele for um número inteiro, mas for menor do que menos 1. Como assim, professor? Se for assim, ó. 2 elevado a menos 3. Tá? Esse 2 elevado a menos 3, você pode olhar ele como sendo, como o expoente é negativo, você vai inverter, tá? Toda vez que o expoente é negativo, você inverte. Então, de início, você vai inverter a base, então fica 1 sobre 2. Mas aqui também não tinha um 3, além do menos 1. É como se esse menos, o papel dele fosse inverter. Mas aqui também tem um 3. Então, você vai repetir aqui. Tá bom? Deixa eu só apagar aqui. Para dar espaço de copiar. Tá, e aí o último caso é esse daqui, não? Você tem uma base, vocês conseguem enxergar, talvez esteja pequenininho, né? Assim, ó. A elevado a M sobre M. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui é igual a raiz da base
Aí, o denominador, que é n, ele vem aqui na raiz, tá? E o numerador, que é o m, ele é o expoente de tudo. Como assim, professor? Por exemplo, se eu fizer assim, ó, o que é 2 elevado a 1 sobre 2? 2 elevado a 1 sobre 2 é a raiz, aí eu vou colocar a base, que é 2. Aí eu vou olhar para o denominador, então aqui fica a raiz quadrada, e o numerador, que é 1, eleva aqui. Mas todo número elevado a 1 é ele próprio, então fica só a raiz quadrada, tá bom? Outro exemplo, se eu botar assim, 3 elevado a 2 sobre 3. Eita, agora complicou, tá? Mas aí é só usar isso daqui, ó. Vou botar a raiz e vou botar a base dentro da raiz. Aí, o que era denominador aqui vai dar a ordem da raiz e o que era numerador aqui vai aparecer elevando a tudo. Tá bom? Outro exemplo, se for 5 elevado a 1 sobre 3. Isso aqui é igual a raiz, aí esse vem para cá e a base vem para cá. E o numerador vai elevar tudo. Mas um número elevado a 1 é ele próprio, então fica só assim. Bom? Algumas propiedadezinhas, algumas continhas, talvez vocês não lembrassem, né? E aí, para finalizar, algumas, como é que eu falo? Algumas operações, algumas manipulações que só para a gente relembrar também, tá? Lembra lá que a gente estudava? Base, produto de mesma base, você faz o que com o expoente? Você soma, né? É isso daqui, ó. Por exemplo, se eu tiver 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3, opa, a base é a mesma, então eu repito a base e somos expoentes, dá 5. Agora, se for assim, ó, 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 5, isso aqui eu posso somar os expoentes? Não. Por quê? Porque não é a mesma base. Tá? Ó, você só pode fazer isso aqui se for a mesma base. Tá? Aqui era a mesma base, aqui não é. Então, você não pode fazer isso aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6 e soma a base. Isso aqui você não pode fazer. Tá? Você só pode fazer essa soma dos expoentes quando é a mesma base. Tá bom? Mas aí, base igual, você repete a base e soma os expoentes. Aí, para divisão, se você estiver dividindo, base igual, você repete a base e subtrai os expoentes. Como assim, professor? Vou dar um exemplo. Vou pegar aquele mesmo exemplo lá. 2 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 3. Tá? Como é que é isso aqui? A base é igual? A base é 2, aqui a base também é 2. Então, eu repito a base e diminuo os expoentes. Sempre é o de cima menos o de baixo. Então, vai ficar 2 elevado a 2 menos 3. Mas o que é isso aqui? É 2 menos 3 é menos 1. Então, fica 2 elevado a menos 1. Opa, mas 2 elevado a menos 1, pelo que a gente viu no slide passado, é o quê? Se o expoente está negativo, você faz o quê? Você inverte. Então, eu vou inverter a base. Fica 1 sobre 2. E aí, o 1 eu vou elevar a tudo. Mas 1 sobre 2 elevado a 1 é 1 sobre 2. Tá? Então, isso aqui é igual a isso. Tá bom? Agora, a gente viu como é que faz com produto e divisão de mesma base. Agora, como é que é o produto dessa forma aqui, né? Produto de bases diferentes. Isso aqui, ó, A vezes B elevado a M, é como se você pegasse esse M e só distribuir isso aqui para as duas bases. Por exemplo, 2 vezes 3, isso aqui elevado a 3. Você vai pegar esse 3 e distribuir para essas duas bases aqui. Aqui não precisa a base ser igual, tá? Então, fica 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Tá bom? E nesse caso aqui, que é a divisão, tá? Mesma coisa, se parar para pensar, você pensa que é como se eu pegasse esse expoente aqui e fosse distribuir no numerador e no denominador. Então, se tivesse 2 sobre 3 elevado a 5, isso aqui é
Eu vou pegar esse expoente e colocar no denominador e no numerador. Então, vai ficar 2 elevado a 5 sobre 3 elevado a 5. Tá? E, por fim, essa última situação aqui, ó, que é quando eu tenho um expoente do expoente. Isso aqui, o que você vai fazer? Você vai multiplicar os expoentes. Exemplo desse aqui. Eu pegar 3 elevado a 2 elevado a 5. O que eu vou fazer? É o que está escrito aqui, ó. Eu repito a base e multiplico os expoentes. Tá? 2 vezes 5, 10. Tá? Algumas propriedadezinhas de potência que talvez vocês não estejam lembrando, tá? E por que a gente fez questão de revisar isso? Porque, basicamente, essas continhas aí é a cara da função exponencial. Ó, o que é uma função exponencial? É uma função que tem essa cara aqui, ó, onde esse A é algum número real, e não pode ser o zero, e positivo. Tá? Por exemplo, se eu pegar essa função aqui, ó, f de x, essa máquina aqui, ó, igual a 2 elevado a x. Isso aqui é uma função exponencial? Vamos ver. Ela tem essa cara? Tem, né? Quem é o que está fazendo o papel desse azinho aqui? É o 2. O 2, ele é um número real, que é diferente de zero e positivo? É. Então, isso aqui, ela é uma função exponencial. Tá? Se a gente observar, ó, vou voltar aqui no algum slide aqui passado. Olha ela aqui, ó. Tá? Ela está aqui nesse exercício, né, para você verificar se essa função aí, que é no item E, que é uma função exponencial, se ela é crescente ou não, né? O exercício que eu tinha passado anteriormente para vocês, tá bom? Então, função exponencial é uma função que tem esse formato aqui. Ele é um número diferente de zero, qualquer um, diferente de zero e positivo, elevado a x. Tá? Então, qualquer função que tem esse formato aí, a gente chama de função exponencial de base A. Tá? Essa função, como qualquer outra função, como a gente viu, tem um gráfico, tá? Mas como ela é uma função bem específica, ela é um número positivo elevado a x, o gráfico dela também tem uma cara especial, tá? E aí, basicamente, é esse desenho aqui, ó. Se essa base aqui, ele é um número maior que 1, qualquer número maior que 1, o gráfico da função exponencial tem essa cara aqui e vai ser o quê, ó? Uma função crescente. Ou seja, aqui eu já respondi lá aquela questão anterior, né? Esse item é aqui, ó. Tá? Quem é a base aí? É 2. 2 é um número positivo? É um número maior que 1? É. Então, essa função, ela vai ser, automaticamente, ela vai ser crescente. Tá? Ou seja, toda vez que você tem uma função exponencial, uma função que tem essa cara, onde a base é um número maior que 1, ela já vai ser uma função crescente, o domínio vai ser todos os reais, e a imagem vai ser os reais positivos diferentes de zero. Tá? Agora, e se a base for um número entre 0 e 1? Né, ó, do 1 para frente, a função ela é crescente, tem essas características aí da esquerda. Agora, do 1 até o 0, nesse pedacinho aqui, ela vai ter qual formato? Vai ter qual formato o gráfico? O gráfico vai ter esse formato, tá? E ela vai ser agora uma função decrescente. E vai ter o domínio, de novo, igual aos reais, e a imagem igual aos reais positivos diferentes de zero. Tá bom? Como eu disse, essa é uma função, é uma das funções, tipo de funções especiais que a gente tem, e que na biologia, em particular, aparece em alguns casos interessantes, tá bom? Pessoal, por hoje, né, 1h30 já, por hoje o que eu queria falar para vocês de função é isso, tá bom? Óbvio, tem muito mais coisa, se vocês olharem lá no livro, tem muito mais coisa para ser falada de função, tá? Mas dentro do tempo que a gente consegue, dentro do que eu julguei necessário, eu acho que isso já dá para a gente partir e trabalhar bastante, tá bom? O que é que eu quero de vocês? Basicamente, agora, a gente encerrou aquela unidade 1, né? Aquela divisãozinha que eu fiz lá com vocês ontem, tá? O que é que eu quero de vocês? Primeiro, deem uma olhada nessas duas aulas,
A aula de ontem já está disponível lá no SIGA, a aula de hoje vai estar disponível mais tardar amanhã de manhã também, tá? Tentem treinar esses exercícios, rever esse conteúdo que está lá no livro, tá? E fazer esses exercícios que eu deixei ontem e hoje, tá? De novo, por enquanto, nenhum desses exercícios é para entregar. É só para vocês treinarem e quando abrir os fóruns, por exemplo, o fórum abre segunda-feira, vocês vão lá e respondem elas no fórum, coloca a resposta de vocês e né, discute lá, tira alguma dúvida, se for o caso, tá bom? Para complementar, só para finalizar, para complementar essa aula, essa unidade 1, essa aula de hoje, eu vou colocar junto com os slides, tá bom? Prestem bastante atenção, para não ficar confuso depois. Eu vou colocar, junto com os slides e a gravação dessa aula, eu vou colocar uma lista de exercício com mais algumas questões, fora essas que eu passei para vocês resolver. Tá bom? Mas, de novo, lá em cima vocês vão ver que vai ter o nome lista de exercícios, tá? Lista de exercícios não precisa me entregar, tá? É só para vocês treinarem. Quando for para me entregar, vai ter lá, trabalho valendo tantos pontos. Entrega dia tal, tá? Esse arquivo que eu vou colocar hoje é só lista de exercícios para vocês treinarem, junto com essas questões aí que eu passei aqui na aula dos slides, tá bom?